Deus abençoe cada um de vocês. Vou dar prosseguimento às 7 eras da igreja. Agora é parte 20, tá? O anterior que eu fiz agora foi a parte 18 a 19, tá? Então eu já vou dar prosseguimento à parte 20 porque eu me enrolei no dia quando eu fui publicar aqui e acabei fazendo isso. Então vai ter que ficar assim mesmo, tá? Aí agora nós já vamos para a parte 20. Deixa eu só achar aqui, certo? Deixa eu só achar aqui que eu já vou colocar para vocês aí. Era 22, 23, 7 eras da igreja, parte 20 aqui, ó. Então é aqui. Vou já colocar lá. Bom dia a todos. Agora é 8h21 da manhã, tá? Então, hoje é 14 de setembro de 2025. Então vai ser domingo, né, gente? Tá eu e minha branquinha aqui. Você já conhece a minha branquinha, né? Todo mundo já conhece a branca. Então, nós vamos só esperar um pouco as pessoas chegar. Hoje eu resolvi fazer a live, que hoje eu tenho ceia à noite. Então dá pra fazer hoje cedo. E como eu tô correndo com as 7 eras, eu vou dar prosseguimento às 7 eras da igreja, tá? Vamos dar prosseguimento às 7 eras da igreja. Agora eu não sei se é a parte 19. A parte 19, eu acho que é a 20. Eu acho que é a 20 partes já. Não vai ter como eu olhar aqui, qualquer coisinha eu troco. Eu acho que já é a parte 20 das 7 eras da igreja. E era a parte 19, gente, eu enrolei. 7 eras da igreja. Enrolei, então, bom dia para todo mundo. Era a parte 19. Deus abençoe cada um de vocês. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. 7 eras da igreja, ó. Tá vendo aí? Bom dia. Ô Luíde, Deus abençoe você, meu primo. Luíde, eu estou dando prosseguimento à minha 7 eras da igreja que eu estou lendo. Eu estou na página 82, né? Hoje é 14 de setembro de 2025. Hoje é domingo, agora já é 8h23 da noite. Vou mostrar para vocês aqui a minha companheirinha fiel, que é a minha gatinha. Olha ela aí, ó, pra vocês verem. Essa aqui é a branquinha. Ela gosta de participar da minha live, ó. E ela gosta que eu faça a leitura da palavra de Deus para vocês aí. Então ela está comigo aqui. Eu vou mostrar no TikTok. Eu estou ao vivo no TikTok e também estou ao vivo no Instagram, né? Hoje é ceia da minha igreja. Então hoje vai dar para mim fazer para vocês de manhã também aqui, ó. A branca aqui, ó, para vocês verem. Tá vendo? Então, bom dia, Luiz. Amém também. Então, eu vou começar a leitura então, sem mais delonga, né? Bom dia, Benedita, Gervásio, bom dia, Grete, bom dia. Vocês acabaram de chegar agora, então eu vou mostrar para vocês novamente aqui a minha gatinha branca, né? Minha gatinha branca é protagonista da live. Então pronto, já mostrei. Então sem mais delongas, eu vou colocar aqui. E eu vou ler as 7 eras, gente, porque eu estou com pressa de ler essas 7 eras. Porque igual eu falei com vocês, eu terminando essas 7 eras, igual vocês já sabem, por que esse negócio tá manco aqui, né? Ele tá bem manco hoje, porque a ajuda é ter mexido nele aqui, cara, com certeza. A minha esposa deve ter mexido, não é possível. Então, igual eu falei com vocês, eu tô com pressa de ler essas 7 eras, porque eu quero terminar ela, porque eu vou dar prioridade no meu aplicativo, no iFood e na Uber, para fazer um dinheirinho, né? Então vamos lá.
Deixa eu gosto de cantar um corinho primeiro, antes de eu começar a ler a leitura da palavra. Eu gosto de cantar somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nessa manhã eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de vida, por estar aqui presente, levando a Tua palavra, lendo a Tua mensagem, Senhor. As 7 eras da igreja, ela é muito importante para as pessoas entenderem um pouquinho mais de Ti. Abra o coração de cada pessoa, nos traz a revelação da Tua palavra. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Então tá aqui, o livro já está aqui, eu já falei. A página que eu estou já está marcado para me dar continuidade. 182 a página que eu vou dar prosseguimento. Então, se você é novo no canal, se você está vendo a minha live pela primeira vez, ou está vendo agora, se você quer saber um pouco mais a respeito das 7 eras da igreja, tenho eu lá no YouTube, lá, Toninho Motoboy Expresso. Eu tenho minhas lives todas lá, os meus vídeos, tudo salvo lá na live. Tem tudo lá. E essa aqui vai ser a 20ª parte da 7ª era. Se você quiser acompanhar, vai lá que tem tudo lá e você não vai perder nada. Então vamos dar prosseguimento. Corpo, porém aí eu fui arrebatado e eu olhei para trás para ver minha esposa. Nós estamos falando nessa leitura desse livro, quem chegou agora não sabe. O mensageiro desse livro aqui, ele tinha medo de ser morto, alguma coisa, e ele não sabia o que ia acontecer, se ele realmente, Deus ia aceitar ele ou não. Então agora ele está contando que o corpo dele foi arrebatado, e aí vocês vão continuar a entender um pouco o que ele quer falar. Então o corpo dele foi arrebatado, porém aí eu fui arrebatado, e eu olhei para trás para ver minha esposa, e vi o meu corpo ali, reclinado ao seu lado. Então me encontrei no mais belo lugar que eu já vi. Era um paraíso. Eu vi multidões de pessoas, as mais belas e felizes que eu já vi. Todos pareciam tão jovens, há cerca de 18 a 21 anos de idade. Não havia um cabelo grisalho, ou uma ruga, ou qualquer deformidade entre eles. As jovens tinham todas cabelos até a cintura, e os jovens eram tão vistosos e fortes. Oh, como eles me receberam com alegria! Eles me abraçavam e me chamavam de querido irmão, e continuavam dizendo quão felizes estavam em me ver. Enquanto eu pensava comigo mesmo quem era toda aquela gente, um ao meu lado disse: eles são o teu povo. Eu estava tão surpreso que perguntei: todos esses são Brana? Ele disse: não, são teus convertidos. Então apontou para uma senhora e disse: você vê aquela jovem dama que você estava admirando há um momento? Ela tinha 90 anos de idade na terra quando você a ganhou para o Senhor Jesus. Eu disse: oh, que coisa! E pensar que era disso que eu estava com medo. Ele estava com medo de morrer. O homem disse: estamos descansados aqui, enquanto esperando a vinda do Senhor Jesus. Então eu quero que vocês saibam que quando você morrer, você vai para uma outra dimensão. Você vai estar ali com pessoas, se você for um cristão verdadeiro de Deus, você vai estar ali com outras pessoas
que vai estar numa dimensão maior do que a da terra que nós estamos. Porém, você ainda não vai estar chegado no céu, porque ainda você não pode ver Deus. Só depois então, mas você vai estar num lugar muito bom, maravilhoso, com os seus irmãos. Eu disse, oh, que coisa, pensar que era disso que eu estava com medo. O homem disse, estamos descansados aqui, enquanto esperando a vinda do Senhor Jesus. Eu respondi, eu quero vê-lo, presta atenção, e quer ver ele, mas não tem como. Ele disse, você não pode vê-lo ainda. Você não pode ver Jesus ainda, mas ele vem em breve. E quando o vier, ou fizer, ele virá primeiro a você. Ele vai primeiro a ele, porque na terra aqui, ele foi um profeta. E ele converteu tanta pessoa, então Deus vai primeiro a ele, para depois ir aos outros que estão lá esperando. E você será julgado de acordo com o evangelho que tem pregado. Então a gente que leva a palavra de Deus, a gente vai ser julgado pelas palavras que a gente pregou aqui na terra, porque dependendo do jeito que você pregar também, você pode levar a pessoa para o inferno. Então se você levar a pessoa para Deus, você vai ser julgado tentando levar as pessoas para Deus. E nós seremos seus subordinados, porque eles foram convertidos através do evangelho do William Branham. Eu disse, você quer dizer que eu sou responsável por todos esses? Ele disse, cada um, você nasceu um líder. Então ele era um líder aqui na terra para poder levar a palavra de Deus para salvar as suas ovelhas. Eu lhe perguntei, cada um será responsável? Que me disse de São Paulo, ele me respondeu, ele será responsável por seu dia. Então cada geração, cada era tem um profeta na terra que é responsável para levar a palavra de Deus. E cada um deles vai ser responsável pelo Jesus, pelo que ele falou na terra, pelo evangelho que ele levou. Paulo bem disse, eu tenho pregado o mesmo evangelho que Paulo pregou. E a multidão clamou, estamos descansados nisso. Então ele está descansado porque ele levou o mesmo evangelho que Paulo pregou aqui na terra. E como Paulo pregou a verdade de Deus pelo Espírito Santo, aqueles povos que estão lá esperando Jesus, aguardando a vinda do Senhor Jesus, numa atmosfera mais alta, num ambiente mais alto que nós que estamos na terra, estão descansados pelo evangelho que ele levou, que foi igual de Paulo. Assim posso ver que Deus vai dar uma recompensa especial aos seus mensageiros, que têm se desincumbido fielmente da responsabilidade de que ele colocou sobre eles. Se eles receberão a revelação da palavra para aquela era, e fielmente pregaram em seu dia, e viveram o que pregaram, eles receberão uma grande recompensa. Agora, como esse pensamento em mente, examine novamente o versículo, eu lhe darei o maná escondido. Todos nós sabemos que o maná era alimento angélico, era o que Deus fazia descer sobre a relva para Israel no tempo de suas peregrinações. Era um alimento perfeito, era admirável como aquelas pequenas bolinhas de alimento mantinham-nos em perfeita saúde. Ninguém ficava doente, era tudo que eles precisavam. Quando a arca foi feita, eles puseram um pouco daquele maná dentro dela. Então a arca foi posta atrás do véu.
e somente o sumo sacerdote ousava aproximar-se dela, e além disso tinha que ter o sangue sacrificial, o pão do céu, simbolizado, maná. Maná um dia desceu do céu e tornou-se vida para todos os que creem nele. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Quanto ele foi-se, embora nós deixou sua palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Sua palavra era pão, era um maná perfeito, o qual, se alguém viver dele, nunca morrerá. Mas logo após a morte dos pais, ninguém parecia conhecer a exata verdade. Em pouco tempo, esse maná perecia, ter ficado escondido do povo. Mas em cada era, Deus começou a dar de volta, por revelação, o que estava escondido, até que nesse último dia, de acordo com Apocalipse 10:7, um profeta virá e revelará todos os mistérios. Então o Senhor virá. Agora, em cada era, digo, nós mensageiros receberão verdade escondida, porém eles não a receberão, somente para si mesmo, para servir pães e peixe às multidões. Jesus lhes dava o alimento partido, e eles, por sua vez, o davam às pessoas. Deus dá seu maná escondido a vencedor. Não pode ser de outra maneira. Ele não abriria os seus tesouros àqueles que rejeitam o que já está revelado. O que estive dizendo acerca do mensageiro de cada era, recebendo de Deus uma porção da verdade original do Pentecoste, está tipificado no Velho Testamento, onde Moisés foi ordenado a tornar 3 medidas e meia de maná e colocá-lo num vaso de ouro por detrás do véu dos santos dos santos. Lá o sumo sacerdote de cada geração podia entrar com sangue sacrificial. Então ele podia tomar uma pequena porção deste maná, porque ele não se estragava, o qual era parte do original, e comê-lo agora em cada era. Ao mensageiro do Senhor será aquela era foi dada a revelação de Deus para aquele período específico. Uma vez que o mensageiro fosse iluminado pela verdade, ele traria essa verdade ao povo, e aqueles cujos ouvidos fossem abertos pelo Espírito Santo ouviram essa verdade, creriam nela e viveriam nela. Pois bem, há também a ideia da futura participação do maná escondido. Eu penso que será a eterna participação da revelação de Jesus Cristo nas eternas eras vindouras, de que outra forma poderias começar a conhecer as insondáveis riquezas do seu próprio ser, Jesus, e conhecer as insondáveis riquezas
conhecer todas as nossas perguntas não respondidas. Tudo isso será respondido através da revelação do Senhor Jesus. Será revelada, será de Cristo, que é a nossa vida, que receberemos. Às vezes pensamos que conhecemos a conhecer um pouco dele e de sua palavra. Aqui embaixo é tão bom, nós sabemos regozijar. Porém, um dia, quando nossa carne for transformada, essa palavra, e ele se transformará, o que nós jamais sonharemos ser possível. Amém? Também diz aqui que ele vai dar ao vencedor uma pedra branca. Então, irmão, se você estiver no caminho do Senhor, você vai ganhar uma pedra branca. Dentro não sobre a pedra, um novo nome, que somente o dono conhece. Ora, a ideia de um novo nome é uma ideia familiar. Abraão foi mudado para Abraão, Sara para Sara, Sarai para Sara, Jacó para Israel, Simão para Pedro e Saulo para Paulo. Esses nomes ocasionaram uma mudança ou foram dados por causa de uma mudança. Foi somente depois que Abraão e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor que se tornaram aptos a receber um filho vindouro. No caso de Jacó, ele teve que vencer e depois foi chamado de príncipe. No caso de Simão e Saulo, quando receberam o Senhor, a mudança deles veio. E hoje cada um de nós, crentes verdadeiros, tivemos uma mudança de nome. Nós somos cristãos. É um nome comum a todos nós, mas um dia teremos outra mudança. Com certeza receberemos um novo nome. Poderia muito bem ser que esse nome fosse nosso nome original e verdadeiro, Cristo, escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Ele conhece o nome, mas nós não conhecemos o nome. Um dia, por sua boa vontade, nós conheceremos também. Uma pedra branca, quando bela. Aqui está outro quadro do santo recebendo recompensas da mão de Deus por suas provas na terra. Você sabe, depois de Constantino, a falsa igreja podia mergulhar sua mão no tesouro estatal, assim erigir belas mármores brancas. Era, na verdade, ídolos romanos, recomeados com santos. As igrejas e os seus mobiliários eram especialmente belos, assim como se vê hoje. Porém, Deus não estava com eles. Onde estava Deus? Ele estava com os seus santos em alguma pequena casa, ou numa caverna, ou em alguma área montanhosa, desértica, onde eles se escondiam dos membros da falsa igreja. Eles não tinham belos edifícios corais, como togas, membros da falsa igreja, roupas finas e outras trações terrenas. Porém, agora, nesta promessa especial aos
declarou que ele lhes dará recompensa de grande beleza e duração eterna. Deixe os ricos desprezarem os pobres. Deixe-os dar grandes quantias à igreja para que, em troca, possa honrar o doador, colocando uma placa de mármore ou alguma estatuta em sua honra, em exposição pública, para que todos possam aplaudir. Algum dia o Deus que vê e conhece tudo, uma vez mais elogiará, e a viúva por dar tudo que tem, embora seja apenas 2 pequenas moedas, e ela própria recompensará com os tesouros do céu. Sim, o maná escondido e um novo nome numa pedra branca. Quanto bom é o Senhor para conosco e nos recompensar tão maravilhosamente, sendo nós tão indignos. Oh, eu quero estar pronto em todo o tempo para fazer sua vontade e acumular tesouros no céu. Então agora nós vamos passar para o capítulo 6, a era da igreja de Tiatira. Nós já estamos avançando. Apocalipse 2, 18, 29. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras, não mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria, e dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E terei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então quer dizer, se a pessoa aqui na terra não tiver uma boa obra, for um adúltero, um adultério, ficar cobiçando, se ficar fornicando do lado de fora, Deus vai visitar a pessoa. E aquela pessoa que estiver adulterando, ele vai colocar ela de cama. Então tomemos muito cuidado, que isso é muito perigoso. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm essas doutrinas e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos darei. Mas o que tens, retém até que eu venha. Se você tem alguma coisa de boa de Deus, retenha ele, fica com ele, até que Deus venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e será quebradas como vasos de
oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Agora nós vamos entrar em Tiatira. Historicamente, a cidade de Tiatira era a menos notável dentro de todas as 7 cidades do Apocalipse. Estava situada nas fronteiras da Mísia e Iônia, não sei se é Iônia ou Lônia, eu acho que é Iônia. Era circundada por muitos ricos, porém eles eram cheios de sanguessugas. Sua característica mais elogiável era de ser financeiramente próspera devido às associações corporativas de oleiros, curtidores, tecelão, pintureiros, fabricantes de túnicas, etc. Foi dessa cidade que Lídia, a vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira europeia convertida de Paulo. Agora, a razão pela qual o Espírito escolheu esta cidade como a que já continha os elementos espirituais para a quarta era foi por causa de sua religião. A principal religião de Tiatira era a adoração de Apolo. Tirinaios, que estava associada aos cultos de adoração ao imperador. Apolo era o deus Sol e o próximo em poder depois de seu pai, Zeus. Ele era conhecido como o preventor do mal. Ele presidia sobre a lei religiosa e a expiação, meios de expiação, fazendo preparação por atos errados ou culpa. Platão disse dele: ele explica aos homens a instituição de templos, sacrifícios e serviços às deidades, além dos ritos associados com a morte. E após a vinda, ele comunicava seu conhecimento do futuro e a vontade de seu Pai aos homens, através de profetas e oráculos. Em Tiatira, esse ritual era conduzido por uma profetisa que assentava-se sobre uma cadeira trípode e entregava as mensagens enquanto em trajes. A influência dessa religião era extraordinária. Seu formidável poder não resistia exclusivamente na esfera do ministério, mas no fato de que ninguém podia pertencer às associações que ofereciam às pessoas seu meio de vida, e a menos que pertencesse ao templo de adoração a Apolo, qualquer um que recusasse juntar-se às festas idólatras e origens licenciais eram excluídos desses sindicatos de primeiro século. Para tomar parte da vida social e comercial, tinha de ser um
idólatra, pagão, praticante, bastante digno de nota que o próprio nome Tiatira significa fêmea dominante. Uma força que cruelmente invade tudo, conquista tudo e conta despodicamente. Ora, uma fêmea dominante é a maior maldição do mundo. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão. E ele disse: eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desviários. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração não se rende e laços, e cujas mãos são adaturas. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não achei um homem entre 1000, achei eu, mas uma mulher entre todas essas não achei. Eclesiásticos 7, 25, 28. Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade. Desde o jardim do Éden, a mulher tem procurado desconstantemente e com êxito assumir o controle sobre o homem. E hoje mesmo é um mundo de mulher com deusa de África, sendo uma fêmea nua, tal como o ídolo feminino caído dos céus. Recorde que seus braços eram barras de ferro, caracterizou a primeira era, ou a era de Éfeso. Assim, o seu poder cresceu até que ela ganhou absolutamente a autoridade, sendo tal autoridade usada indevidamente através de sua ídole de ferro. Agora, uma mulher não está designada a ter uma ídole de ferro. Ela deve ser de acordo com Santa Escritura, ser submissa ao varão. Isso é exigido dela. A mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, será esse idôneo, não um capacho. Ela vai ser idônea, mas ela também não vai ser um capacho do homem. Mas ela vai ser submetida ao seu marido. Nenhum verdadeiro, quer subir, preto? Nenhum verdadeiro varão faz de uma mulher um capacho. Porém, ela desejará estar sob a autoridade do varão e não governá-lo. Porém, ele é o cabeça da casa. Se ela quebra essa imagem de Deus lhe fez, ela está pervertida.
Qualquer varão que permitia a mulher assumir a autoridade também quebrou essa imagem e está pervertido. Eu vou dar só uma palavrinha aqui para ajudar vocês. Nós já sabemos que hoje realmente as mulheres estão para cima, é um tempo muito feminino, realmente isso é verdade. As mulheres são mais inteligentes que nós homens, isso aí nós temos que reconhecer. Mas o que Deus está recomendando para todos nós, que a mulher não passe sobre as nossas autoridades, que ela seja submissa aos seus varões, aos seus esposos. E muitas vezes a gente está vendo isso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Por que os casamentos hoje não vão para frente mais? Você já reparou? Casamento hoje só dura no máximo 5 anos. O pessoal aí do mundo, que não são cristãos. Quando passa de 10 anos, é muito difícil. Mas por que os casamentos não estão dando certo? Até no mundo religioso está acontecendo muito isso. Porque nós estamos numa geração onde as mulheres realmente elas conquistaram muitas coisas, elas são muito inteligentes, mas elas deixaram muitas coisas para trás, o lado feminino delas. As mulheres não gostam mais de cuidar de casa, a mulher não gosta mais de cozinhar. Então hoje em dia está invertendo os papéis. O marido saía para trabalhar, para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Hoje, muitas vezes, a mulher sai para trabalhar, trazer o pão de cada dia para dentro de casa. E o marido fica em casa fazendo as coisas da mulher. E teria que ser o contrário. O marido sai para correr atrás das coisas. E a mulher também pode sair, mas ela também vai cozinhar, vai cuidar da casa. Elas não estão querendo fazer isso. E os maridos também estão colocando carga em cima demais das mulheres. E estão fazendo as mulheres fazer serviço de um homem e eles não estão fazendo o serviço de um homem. Então está virando uma confusão danada. E aí os casamentos não estão durando, tá? Está pervertida. É por isso que uma mulher não pode usar traje de homem ou cortes seu cabelo. Ela jamais deve usar roupas que pertençam a um varão ou cortar seu cabelo. Quando ela o faz, esta se intromete no domínio masculino, assumindo autoridade, se pervertendo. E quando uma mulher invade o púlpito, ou que lhe é ordenado não fazê-la, mostra que espírito ser uma fêmea dominante é anticristão. E as sementes da Igreja Católica Roma está nela, embora ela possa negar isso sempre tão veemente, mas quanto se trata da palavra, seja Deus verdadeiro e a palavra toda do homem mentira. Amém? Voltemos ao princípio. Na criação física original, como conhecemos hoje, Deus fez tudo em pares, macho e fêmea. Havia 2 galináceos, o galo e a galinha. Havia 2 bonfinos, a vaca e o touro. Assim por diante. Porém, quando chegou ao homem, só havia um homem. Era um par. Adão fora feito à imagem de Deus. Ele era um filho de Deus. Como filho de Deus, ele não podia ser tentado a cair. Isso será como filho de Deus. Ele não podia ser tentado a cair. Isso era possível, portanto Deus tomou um subproduto do homem para provocar a queda. Então aqui eu vou dar uma palavrinha, só para vocês que estão aí. Quando Deus fez Adão,
Antes de Deus fazer Adão, Deus fez tudo antes para existir, para depois colocar o Adão no jardim do Éden. Correto? Todo mundo concorda? E lá, antes de Deus fazer Adão, já estava lá o jardim, já estavam os bichos, os animais. Depois Adão foi lá e colocou o nome nos bichos. Mas aqui mesmo está falando, ele fez um galo, fez uma galinha, ele fez uma vaca e ele fez um touro. Todos ele fez macho e fêmea. Mas no homem foi diferente. O homem ele fez primeiro o Adão. Ele não fez Adão e Eva junto. Fez o Adão. Agora vocês prestem atenção aqui para vocês verem o que ele vai falar. Vou voltar de novo, tá? Para vocês entenderem. Portanto, Deus tomou subproduto do homem. Foi da costela de Adão que Deus fez Eva. Deus não fez Adão e Eva. Deus fez Adão do superconjunto que foi da costela de Adão. Deus fez Eva. Presta atenção para vocês entenderem. Do homem para provocar a queda. Isso seria possível. Portanto, Deus tomou um subproduto do homem para provocar a queda. Então quer dizer que Deus queria que viesse a queda. Tá certo? A mulher não saiu diretamente da mão de Deus. Tá dando para vocês entenderem aí? Como o verdadeiro produto de Deus. Ela foi produto a partir do homem. E quando Deus a fez ser produto, a partir do homem, ela foi imensamente diferente das outras fêmeas que ele criara. Tá entendendo aí? Deus criou o Adão e através do Adão tirou a mulher. Agora os outros bichos não. Deus fez galinha, fez galo, fez vaca. Tá dando pra vocês entenderem, tá? Então tá. Ela podia ser reduzida. Nem outra fêmea na criação podia ser imoral. Porém a fêmea humana podia ser tocada quase a qualquer tempo. E essa fraqueza nela permitiu a Satanás reduzi-la por meio da serpente. Enganar ela através da serpente. E trouxe à mulher uma posição muito peculiar diante de Deus, a sua palavra. Ela é um tipo de todas as coisas vulgares, imundas e abomináveis. Agora ele está falando da serpente, tá? Senão vocês vão achar que está falando da mulher. Por um lado. E, por outro lado, ela é um tipo de todas as coisas limpas e belas, e santas, como a receptáculo do Espírito e bênçãos de Deus. Por um lado, ela é chamada a prostituta, que está embriagada com o vinho de suas fornicações. Por outro lado, ela é chamada de noiva de Cristo. Não, agora ele está falando é da mulher mesmo. Ele estava falando é da mulher. Por outro lado, ela é chamada mistério babilônica. A abominação diante, um lado ela é chamada mistério babilônico e abominação diante de Deus. E o outro lado ela é chamada noiva Jerusalém. Nossa mãe. Pessoal, eu vou encerrar aqui agora, porque o TikTok você não pode passar de 1 hora nele não, senão você não consegue publicar lá no feed lá. Então eu vou encerrar a live. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Se Deus quiser, amanhã eu devo dar continuidade à live. Estou fazendo as 7 eras da igreja. Agora eu estou na parte 20, eu me enrolei um pouco, né? Era para ser essa parte 19, né?
E no dia lá eu confundi e coloquei 20. Então eu acabei pulando a 19. Então na anterior ficou as 7 eras da igreja, parte 18, parte 19. Porque eu me enrolei lá e pulei a 19. E essa aqui então fica considerada a parte 20, né? Então eu devo dar prosseguimento a essa live amanhã, se Deus quiser, né? Na parte da manhã, eu estou fazendo as 7 eras da igreja para correr, para ver se todos conseguem pegar aí. Eu já fiz ela já, porém agora eu tive que diminuir o tempo dela. Eu fazia live, 1 hora de live, as 7 eras da igreja. Só que se eu fazer 1 hora de live, eu não consigo publicá-la no TikTok. Então eu tenho que fazer uns 40 minutos, uns 45, 50 no máximo. Não posso passar de 1 hora não, senão eu não consigo. Então Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar essa live, se Deus quiser. Amanhã a gente dá prosseguimento às 7 eras da igreja, parte 20, segunda parte. Talvez eu até entre na parte 21 amanhã. Então Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Uma boa noite para cada um e fique com Deus. Eu vou encerrar a live aí. Eu vou encerrar aqui primeiro. É aqui primeiro.